Bem, vamos de volta. Já aqui ao meu lado, essa figura simpaticíssima, o querido Pedro Gork, acompanhado aqui do Jean Varela, e também faz, além de ser comentarista, entrevistador, assim como a querida Aline. Né? Como foi anunciado, nós estamos aqui com Pedro Lucas Gork. Pedro tem, apesar da pouca idade, da juventude que lhe é peculiar, o Pedro já foi ex-presidente da União Brasileira de Estudantes Secundaristas, de uma gestão vitoriosa. Hoje é o primeiro suplente vereador aqui da nossa capital, uma votação extraordinária. O Pedro também é estudante e dirige, o coordenador do curso de pedagogia da UFRN, Pedro. E se eu for enumerar aqui, a gente passa o tempo todo e perde a oportunidade de beber da sua experiência, já bem novo, mas com muita luta pelas costas já, Brasil afora. Então, eu queria primeiro que você desse uma boa noite para a gente iniciar daqui a pouco a nossa entrevista de fato. Pedro, bem-vindo e obrigado pelo convite. Aceito o nosso convite. Obrigado, boa noite, Jean, meu camarada querido, boa noite, Albérico, boa noite, Aline, boa noite, Felipe, também que está aqui nesse nosso suporte para fazer com que esse momento aconteça, e boa noite especialmente a todos os telespectadores, filiados ou não ao PCdoB, quem está assistindo no tempo presente ou no tempo futuro, né, essa nossa entrevista, esse nosso debate, que eu acho importantíssimo. Inclusive, eu queria começar, Albérico, ressaltando que esse exercício que o Partido Comunista do Brasil, que o Comitê Municipal do PCdoB de Natal faz, desse nosso momento aqui que estou tendo a oportunidade de vivenciar, é um exercício também pedagógico. A Rosa Luxemburgo tem uma frase importantíssima para a gente levar para esses momentos de tanta indecisão, de tanta pergunta do que devemos fazer. Rosa Luxemburgo fala o seguinte: não estamos perdidos, pelo contrário, venceremos se não tivermos desaprendido a aprender. E eu acho que aqui é um exercício de aprendizagem, de leitura do mundo, de leitura da sociedade, de leitura da correlação de forças, e eu acho que isso é justíssimo demais com um partido que se reivindica materialista, histórico, dialético, um partido que está aqui para mudar realmente o Brasil e mudar a nossa cidade natal. Então, quero agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês, aprendendo e ensinando também, porque esse é o ato de educar, né? Perfeito, Pedro Gork. Pedro, eu vou fazer um breve comentário, uma pergunta inicial, você responde, em seguida a gente passa para os nossos entrevistadores, tá? Se você olhar para a situação que o país se encontra, Pedro, os trabalhadores, as mulheres, há um grito geral de sufoco, as pessoas cada vez mais acuadas, cada vez mais se sentindo desprotegidas, fruto da política negacionista, fruto da política da cloroquina, enfim. Mas há um setor da sociedade, me parece, Pedro, da qual você representa muito bem, que é a juventude. Essa juventude está praticamente sendo barrada de entrar na universidade, começa desde a dificuldade para realizar o Enem, e agora a questão dos cortes de verba para a universidade, que é um bem que você iniciou muito bem aí, falando sobre Rosa Luxemburgo. A educação é um bem que a gente não pode, de maneira alguma, abrir mão, esses ataques que o governo vem fazendo, as universidades em especial, com esse fato, principalmente, do corte de verbas. E, Pedro, quando eu olho para você, me lembro sempre dessa luta que você, entre tantas, essa questão da juventude negra, que está sendo massacrada via o Jacarezinho, via outros e outros episódios que, lamentavelmente, a gente ficou noticiando e a imprensa noticiou. Então, diante de todo esse quadro, me parece que a juventude está dando um basta, e convocando para o próximo sábado manifestações em todo o Brasil. Eu queria que você, a partir desses exemplos que eu dei, você pudesse fazer um quadro geral, por que a juventude em especial, está apontando, mesmo, como se diz, o perigo de estar nas ruas, a vocês, a um perigo maior, me parece, do que o próprio vírus. É isso, Pedro? Com certeza. Primeiro, Albérico, agradecer a pergunta, agradecer o carinho aqui de
todo mundo, os meus amigos e amigas que estão acompanhando, familiares que estão aqui acompanhando a nossa entrevista. Falar sobre a juventude, Albérico, é falar essencialmente sobre revolta, é falar sobre indignação, é falar sobre inquietude. Então, é preciso analisar a juventude brasileira, analisando primeiro o que a move para a luta, porque é esse sentimento de revolta que move a juventude para a luta, que é o sentimento que move o Brasil para frente. Né? A gente não pode esquecer a revolta do jovem líder do Quilombo dos Palmares, Zumbi. Nós não podemos esquecer a revolta dos jovens tenentes da década de 20 contra o coronelismo. Nós não podemos esquecer a revolta da juventude que tomou as ruas durante a Segunda Guerra para impedir que o Brasil se aliasse às potências do eixo, a juventude que resistiu à ditadura. Enfim, falar da história do Brasil é falar sobre a história da juventude, e falar da juventude é falar sobre revolta. E ver esse país, né, que o senhor pudesse colocar em uma só palavra, é um país moribundo, um país que está padecendo, um país que está moendo os sonhos do seu povo, moendo a sua gente no trabalho exaustivo, no desemprego, na fome. Falar desse país é falar de um país que nos dá muitos motivos, cotidianos motivos para se revoltar, para se inquietar, para ter rebeldia, né? Então, a juventude assiste, na verdade não assiste, a juventude vivencia na sua pele diretamente todas as mazelas sociais de um sistema produtivo capitalista, de um sistema desumano e desumanizante que afeta diretamente e principalmente a essa camada da sociedade. Falar da juventude é falar daqueles que são a maioria dos desempregados no nosso país, mais do que o dobro da média nacional. No segundo trimestre de 2020, por exemplo, a juventude marcava lá 29,7% de desempregados, enquanto o resto da população, a população geral, marcava ali os dados de 13,3%. Então, falar da juventude é falar sobre aqueles que são mais atingidos com essas mazelas sociais que estão sendo ainda mais intensificadas com a pandemia. E é por isso que a juventude brasileira, a juventude potiguar, a juventude natalense se levanta, se inquieta, transforma essa rebeldia em organização, em luta, em política, em transformação. E o dia 29 de maio, né, esse próximo sábado, vai ser mais um desses momentos históricos, mais uma daquelas datas que eu falei, desses movimentos históricos de transformação que a juventude fez para estar presente, né, na vida do nosso povo, para transformar a vida do nosso povo. Então, nós vamos para a rua com todos os critérios de segurança, com todo o cuidado necessário, porque basta de um governo genocida, basta de um governo assassino, basta de um governo que compactua com os dados aterrorizantes que nós vivenciamos na educação brasileira, que congela 30% do investimento na educação, de um governo que não se preocupa com o nosso povo. E, portanto, sabendo que para derrotar um governo fascista não se faz apenas com eleição, sabendo que antes de 22 existe o ano de 2021, é por isso que no presente, nesse ano, nós vamos ocupar as ruas com nossas bandeiras, com a nossa rebeldia, com essa característica efervescente da juventude para derrotar o bolsonarismo e para construir uma outra saída que não seja da desumanização, que não seja do capitalismo selvagem, que não seja da colonização, que não seja da subserviência do povo aos interesses escusos de uma elite que muitas vezes, inclusive, nem pisa aqui no nosso país. Então, é por isso que a gente vai para a rua e é por isso que a juventude é esse foco de resistência, essa parcela ainda mais mobilizada para conseguir resistir contra esses retrocessos. É porque nós sentimos na pele as principais dificuldades desse sistema e desse governo maldito, que é o governo Bolsonaro. Perfeito, Pedro. Começou a entrevista muito empolgante, com muita vibração. Isso eu estou traduzindo aqui o sentimento que eu estou conseguindo ver aqui através dos nossos comentários aí dos internautas. Queria aqui imediatamente passar para o Jean Varela, para que ele também saude o nosso entrevistado e faça também a pergunta inicial aqui para o Pedro. E aí, gente, eu disse quando entrevistamos Fafá que eu era presidente do fã-clube da Fafá. O problema é que eu também eu sou presidente de vários fã-clubes.
E eu não sou só o presidente do fã-clube da Fafá, eu sou presidente também do fã-clube do Pedro. E que é ditadura, eu sou presidente e não tem conversa, né? Agora, para a pergunta. O Pedro é uma figura o Nino a gente conhece há muito tempo e aposta nele para nos conduzir durante muito tempo também, né? Ele é a figura que nos passa muita esperança. Pedrão, o Pedrinho, eu queria fazer uma pergunta mais da sua experiência que você travou aí na UBS. Como é que foi isso? Conta um pouquinho para a gente, como é que foi esse momento aí de conduzir a União Brasileira de Estudantes Secundaristas. Olha, Jean, primeiro agradecer esse carinho que é muito recíproco, né? Tenho um respeito enorme por você, pela sua família, né? Por Alberto, por Aline, que são também famílias interligadas pela luta, né? Pela alegria do lutar. Então, fico, por isso, muito à vontade de estar aqui com vocês, né? E muito feliz. E falar dessa experiência é falar sobre algo muito marcante na minha vida, não somente política, mas na minha formação e no meu desenvolvimento humano. Né, eu assumi a UBS ali aos 16 anos, né, me tornando, até hoje, pelo menos, o presidente mais novo da história da entidade, né, eleito pela União da Juventude Socialista, né, por jovens que são do nosso campo político, que estão aqui no espectro da luta do PCdoB, e foi uma felicidade enorme poder me doar durante esses 2 anos e meio, né, porque minha gestão foi estendida durante 5, 6 meses. Foi um prazer enorme poder doar-me aos estudantes brasileiros, aos estudantes potiguares também, sobretudo, nesse tempo. Foi uma gestão difícil, né? Não dá para não analisar sobre essa perspectiva. Eu digo que nós vivemos a transição do vampiro para o capiroto, né? Que era o final do governo Temer para o começo do governo Bolsonaro. Foi esse momento, nessa encruzilhada da história do povo brasileiro, que eu assumi a presidência da UBS. Mas, mesmo com todas as dificuldades que nós enfrentamos, eu acredito que nós, ao lado dos estudantes, conseguimos nos fazer vitoriosos e vitoriosas. Nós derrotamos na Câmara dos Deputados o projeto de lei de escola sem partido, que até hoje não foi sequer reaberto, justamente pela nossa insistência, pela nossa luta. Eu lembro que, na época, o presidente da comissão era aquele senador idiotíssimo do Democratas, lá de São Paulo, eu acredito, não, de Rondônia, na verdade, o Marcos Rogério, né, que está, inclusive, aí nessa linha de frente, né, lá no Senado Federal, para defender os absurdos do governo Bolsonaro. Então, era ele o presidente. Então, vocês imaginam como era difícil os embates. Na nossa gestão, nós conseguimos enfrentar a luta da BNCC, da reforma do ensino médio. Na nossa gestão, nós conseguimos contribuir demais na conquista do novo Fundeb, conseguimos construir uma ampla aliança dos movimentos educacionais em prol do debate educativo, em prol do debate de qual escola nós precisamos, e também essa gestão que enfrentou a resistência contra os cortes na educação, que são as marcas do governo Bolsonaro, né, que fizeram com que nós nos levantássemos nas ruas em 2019 para fazer, ali naquele ano, naquele mês de maio, de junho, de julho, de agosto, até outubro, as maiores manifestações da década e sequer desse século que se iniciou. Afinal, a gente fala de um movimento que levou, somente em Natal, mais de 100 mil pessoas às ruas, ou seja, mais de 10% da população potiguar, da população natalense, na verdade, para as ruas da nossa cidade, e ao longo do Brasil, mais de 1,5 milhão de pessoas, né, 1,8 milhão, na verdade, de pessoas em mais de 200 cidades. Então, fazer um balanço, né, histórico da gestão é falar de uma gestão com muitas dificuldades, com muitos enfrentamentos, com muitos obstáculos, mas que se apegou na esperança, que se apegou na coletividade, que se apegou no sonho para fazer com que a gente caminhasse, né? O conceito de utopia do Eduardo Galeano, que é aquilo que nos faz sempre caminhar. Eu acho que é isso. Vou falar da nossa gestão, eu quero aqui saudar todos os secundaristas do Brasil, a todos os meus companheiros de gestão da UBS. Falar do movimento secundarista é falar de sonho, de esperança, é falar daquilo que mais amedronta aqueles que nos querem em sono e não no sonho, como nos dizia Paulo Leminski no seu poema. Então, eu acho que é isso.
E agradeço demais, Jean, essa pergunta que me deixa numa posição de muita emoção, inclusive, por lembrar de cada momento, de cada luta, de cada batalha. Perfeito, Pedro. Aline, antes de passar para você, só lembrar aqui aos internautas que o Rio Grande do Norte sempre contribuiu com muita maestria, com muito brilho, né, para composições, direções da UBS, né? Mas o Pedro teve aquele toque especial, foi o primeiro no Potiguar, se eu não estou enganado, Pedro, se eu estiver, me corrija, a dirigir a União Brasileira de Estudantes, era aguerrida, né, entidade nacional dos estudantes. Aline, com você. Oi, Pedro, boa noite. Boa noite, querida. Uma alegria conversar com você aqui no nosso programa, né? A gente que se conheceu pela primeira vez lá em Salvador, no Boteco do Cravinho, no Bar do Cravinho, um lugar maravilhoso que a gente está morrendo de saudade, não pôde frequentar nesse período de pandemia. Mas o Pedro era de maior, né? Ele era de menor, mas ele estava tomando suco. Era um aniversário. Porque os pais dele estão acompanhando. Viu, manhã? Então, eu queria... A gente está vivendo um momento dramático, né, da história do nosso país, e a gente vinha num ciclo, né, digamos assim, virtuoso em relação à educação e às possibilidades de acesso à educação, sobretudo, não só para os jovens, mas sobretudo pelos jovens, né? A gente tinha a Pronatec, né? A gente tinha outros programas de acesso, a gente tinha o EJA, formação continuada de professores, mas a gente tinha também um investimento grande e importante no acesso à educação da juventude, com a democratização das universidades, com a criação de universidades, a ampliação, sobretudo no Nordeste, para o número de universidades. A gente teve o Enem e a mudança na forma de ingresso à universidade, né, possibilitando que jovens de diversas camadas, sobretudo as mais populares, né, que historicamente tiveram menos acesso ao ensino superior, pudessem acessar a universidade e os cursos tidos como cursos de elite, né? Quer dizer, o Enem trouxe a possibilidade de um estudante do Rio Grande do Norte ingressar em medicina na UFRN, mas ingressar em medicina também na Universidade Federal do Piauí ou Universidade Federal da Bahia, sem precisar se deslocar, né? A gente sabe que era muito difícil viajar para prestar o vestibular. E aí a gente cai, né, nesse governo grotesco, e é justamente a sua geração que é a geração atingida por esse desmonte, né? Eu queria que você pudesse trazer um pouco, né, primeiro, a sua experiência pessoal de ingressar na universidade, saindo do movimento secundarista, ingressar na universidade nesse contexto em que você não pode conversar nos corredores, não pode encontrar com seus colegas, conhecer seus colegas, conhecer seus professores, viver o ambiente da universidade, um ambiente real, as bibliotecas, as pessoas que vendem na universidade, enfim, a universidade é um mundo em si. Então, eu queria que você falasse para a gente, e para quem nos assiste, um pouco da sua experiência, né, como é viver a universidade sem vivê-la, né, de forma presencial, e também que você pudesse comentar a questão da não previsão do Enem esse ano, né, de não se ter segurança sobre o Enem, que democratiza esse acesso à universidade. Obrigado, Aline, pela pergunta. Acho fundamental trazer à tona essa questão do Enem, porque claro que a gente luta pela modernização, pela ampliação do acesso da educação básica, mas nós não podemos esquecer de forma alguma do ensino superior, porque é justamente nesses momentos de crise, né, Aline, que eles querem colocar para a população pobre, periférica, que é demais falar em educação superior, que basta a gente se contentar com a educação básica, mas não, a gente quer estar formado na universidade, né? E eu entrei na universidade justamente nesse momento de tantos desafios, né? Do desafio da presentificação do meio virtual, né? Porque a gente enfrenta uma jornada exaustiva, tanto para o professor quanto para o aluno, com a aula virtual que recai
ainda mais individualmente a responsabilidade do aluno para a compreensão do conteúdo, né, do que antes os estímulos sonoros, os estímulos físicos, né, o estímulo coletivo de estar ali na sala de aula proporcionava esse ensino-aprendizagem hoje recai ainda mais sobre os nossos ombros, né, e é isso que eu estou vivendo exatamente nesse momento, né, entro na universidade através da política de cotas, né, quero que, inclusive, saudar, citar, né, e valorizar essa política importantíssima para a democratização da universidade pública, mas não somente isso, a democratização do conhecimento, do saber popular, a junção, o embrincamento do saber popular e do conhecimento acadêmico, e a gente está justamente agora nesse desafio de fazer com que essa geração que enfrenta a miséria, que enfrenta a fome nas suas casas, né? Lembremos que mais da metade da população brasileira, 116 milhões, para ser preciso, de brasileiros vivem na insegurança alimentar, fazer com que essa geração que vive a ausência de perspectiva, a ausência de oportunidade de emprego, jovens que entram na universidade para trabalhar com Uber, para trabalhar com iFood, para trabalhar na terceirização ou na precarização do trabalho, de uma juventude que vê o desmonte da universidade, e é um desafio enorme, Aline, fazer com que essas pessoas acreditem no seu potencial, no seu futuro, mas, sobretudo, no futuro do seu país. E aí eu pergunto, né, também não quero me estender demais, já sei que daqui a pouco está marcando 65 minutos, esse número tão especial para a gente, inclusive, voinha fez semana passada, 65 anos, um cheiro, minha avó que está assistindo aqui a gente agora, e quero deixar a pergunta que é: que futuro tem um país onde o seu futuro não tem mais futuro? Né? Eu sei que pareceu muito confuso, mas um país onde a sua juventude não tem perspectiva de futuro, de presente, que futuro tem esse país? Que futuro tem essa nação? E é isso que a gente tem que se perguntar, e por isso que lutar pela universidade é tão importante, e também lutar pela entrada desses jovens na universidade, sem esquecer, Aline, da permanência, sem esquecer das condições de acesso também para esses estudantes, que é importantíssimo para que haja aula. Nós vemos aí mais da metade das famílias brasileiras, seja da periferia ou do meio rural, que não tem acesso à internet, né? Jovens que têm acesso muito reduzido a dados, enfim, uma série de desafios que implicam num enorme desastre que nós estamos vivenciando hoje, que é ignorado, negligenciado por Milton Ribeiro e pela equipe do Ministério da Educação, que é um grande lacuna, um grande abismo educacional que se abre ainda mais no nosso país e que vai abrir ainda mais com essa ameaça da não realização do Enem, por falta não de orçamento, assim como a questão do censo, que deveria ser realizado nesse ano, mas sim por falta de prioridade, por falta, e falar aqui, desculpa a informalidade, mas de vergonha na cara de um governo que não representa o povo, que não tem o seu coração, como nos diria a sabedoria chinesa, que nos diz o que deve ter um governante, que não tem o seu coração conectado ao coração do povo. Esse é o resultado do erro histórico que o Brasil, que as forças progressistas também tiveram a responsabilidade ao eleger um presidente genocida, um presidente fascista, um presidente entreguista como Bolsonaro. Eu espero de coração que a gente consiga reverter essa situação, porque o povo está precisando mais do que a esquerda, mais do que o PCdoB, o povo brasileiro precisa com que nós superemos essa situação moribunda, essa situação de abandono e de desalento que vive o nosso país. Perfeito, Pedro. A gente, como você bem lembrou, a gente procura desenvolver nosso programa em 65 minutos. Estamos chegando ao final. Eu queria fazer aqui uma última pergunta, rapidamente também, a Aline e o Jean, para a gente encerrar essa nossa entrevista. E na sua resposta, Pedro, você já faz suas considerações finais, tá bom? E a minha pergunta é rapidíssima, é o seguinte: eu vi uma foto sua, sempre tem na minha cabeça, na minha memória, uma foto sua, quando você tinha lá seus 6, 7 anos, não lembro bem a idade, né? Mas que você está ao lado do seu pai lendo e você fazendo a mesma coisa. E isso sempre me lembra, me remete à questão da contradição entre você ser aquela pessoa que procura se educar, que procura cada vez mais como diz o outro, se culturar, né? E a contradição de você ser uma pessoa que estuda, mas ao mesmo tempo milita. Na sua cabeça, como é que é essa contradição? Qual o papel que seus pais, evidentemente,
tiveram nessa sua formação de jovem e de militante, como você bem já se desenvolveu. Aline e Jean. Aline. Bom, muito rapidamente, Pedro, você no início da entrevista falou um pouco, eu queria que nas suas considerações você resgatasse a importância da resistência e as formas de resistência que sobretudo, a juventude que você representa pode oferecer nesse período e, sobretudo, um chamado à participação na luta política também. Né? Você é um suplente de vereador, jovem, né? E como que assim, você está pensando a participação política da juventude e mobilizar também para esse convite, esse chamamento. Perfeito. Jean? Até para casar, é isso. Como é que foi essa experiência também de ser candidato? Um candidato jovem, pela primeira vez, teve uma excelente votação, né? Envolveu uma votação voltada da juventude, da educação e eu acho que é importante também compartilhar conosco essa experiência. Bem, gente, primeiro, novamente agradecer a oportunidade, né? Sou muito grato de estar aqui, me coloco à disposição, né, dessa luta cultural, né, que o partido faz a partir desse programa. Eu saúdo demais a iniciativa e considero que a gente deve utilizar de todas as formas, de todos os instrumentos possíveis para disputar a opinião do povo, porque, já respondendo essa questão que Albérico trouxe, pegando esse gancho, eu acredito que a principal coisa que deve buscar um partido revolucionário que prevê, que precede, que organiza a construção de um novo mundo é forjar o novo homem e a nova mulher. É o novo homem e a nova mulher que forjará o novo mundo. É a construção de uma geração livre da frieza, livre da apatia, livre da antissolidariedade do mundo neoliberal, do mundo capitalista. É isso que vai fazer com que nós construamos uma nova sociedade. E aí eu quero trazer aqui uma palavra que não é minha, mas que é de um grande educador, de um grande revolucionário, que é o comandante Che Guevara, quando ele fala: ser um jovem socialista é ser essencialmente humano, ser tão humano que este sentimento seja capaz de purificar o próprio homem através do trabalho, do estudo, do exercício de solidariedade para com seu povo e todos os povos do mundo. Esse recado de Che Guevara nos remete a uma responsabilidade individual, mas, ao mesmo tempo, paradoxalmente coletiva, que nós temos que ter enquanto militantes, enquanto agentes da transformação desse mundo. É por isso, Albérico, que, apesar de não ser fácil essa tripla jornada de jovem que estuda, de jovem que trabalha, porque agora eu tenho o prazer de trabalhar, né? Estou como bolsista de um projeto de pesquisa de desenvolvimento da educação básica do Estado do Maranhão, né, dentro da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, né, contribuindo com o nosso governo, do camarada Flávio Dino, e também a jornada da militância. Então, conseguir ter coesão com tudo isso não é fácil, mas aí vem essa questão que é a nossa responsabilidade, a nossa dedicação cotidiana de ver a injustiça, de ver esse mundo moribundo, como eu falei, e fazer alguma coisa para transformar da forma com que puder. Então, eu quero, dessa forma aqui, incentivar a todos os jovens, a todos os não tão jovens que estão aqui me escutando, nos escutando, que busquem sempre apreender a realidade para conseguir transformá-la, que busquem na sua área acadêmica, que não precisa ser a sociologia, ser a pedagogia, que pode ser a engenharia, que pode ser a matemática, que pode ser, enfim, qualquer tarefa que você queira se dedicar, se dedique nisso para a transformação do mundo. Dê a sua contribuição para a transformação das coisas e das gentes, e eu acho que a principal contribuição que a gente pode dar é forjar uma nova geração pautada sobre valores sociais, sobre valores humanos, sobre valores revolucionários, no sentido de transformação desse mundo que nós vivemos. E aí, quero, falando aqui dessa pergunta, né, juntando a pergunta de Jean e a pergunta de Aline, dizer que
nesse sentido que nós temos, enquanto jovens, que apreender, que significar a nossa vida a partir do nosso trabalho, a partir do nosso estudo, a partir da nossa dedicação diária. A partir dessa compreensão, nós temos que saber também quais são essas formas com que nós temos para lutar. E eu acho, Aline, para sintetizar, diante de tudo, qual é a forma com que nós devamos lutar, eu acho que essa forma é o verbo. Desprendendo, tirando a tampa que prende a nossa garganta e soltando a voz para defender o que é justo, para defender uma sociedade livre de opressões, para defender uma sociedade livre de exploração, da exploração do homem pelo homem, uma sociedade livre de todas essas mazelas psicológicas, humanas e econômicas do capitalismo. Portanto, eu acredito que a forma com que nós temos de lutar nesse momento é a quebra do silêncio. A quebra do silêncio em casa, a quebra do silêncio na sala de aula, a quebra do silêncio no trabalho, a quebra do silêncio na sociedade, que recai, dentre tantas coisas, a organização partidária, a organização social e a organização política, a disputa da política institucional, a disputa do poder para transformar, de fato, a sociedade que nós vivemos. Portanto, eu sou muito orgulhoso e muito feliz da oportunidade que que o meu partido, que eu tenho orgulho de militar, aí por dizer há 20 anos, né, os meus 20 anos, desde os meus 0 anos de vida, né, esse partido que eu tenho orgulho de construir, eu agradeço a oportunidade que me deu de ser candidato, não por essa legenda, né, mas por essa ideia, por esse sonho que é o Partido Comunista do Brasil. Então foi uma eleição difícil, atípica, né, uma eleição num formato híbrido, uma eleição com o desafio do entulho antidemocrático, que foi a eleição de 2018, né, o que restou ali do bolsonarismo crescente na sociedade, mas eu fico muito alegre, muito contente de ter visto tanta gente acreditando num projeto que não é só meu, mas que é nosso, tanta gente se dedicando nesse projeto, especialmente a militância da UJS, os amigos e amigas, né, da UJS e da luta política geral da juventude. Ver isso é realmente de encher o nosso coração de esperança e de certeza que nós podemos sim transformar essa sociedade. E para finalizar, realmente, eu peço, eu sei que a gente já passou aqui do tempo, mas peço uma licença poética, sei que vocês vão daqui a pouco falar sobre a agenda cultural, e eu queria deixar aqui um trechinho do poema de Marighella, né, quando o Jean falou de Marighella e de seus poemas, né, seria impossível terminar essa minha fala sem trazer o poema Rondó da Liberdade, onde Marighella, no seu trecho, fala o seguinte: o homem deve ser livre, o amor é que não se detém ante nenhum obstáculo, e pode mesmo existir quando não se é livre. E, no entanto, ele é em si mesmo a expressão mais elevada do que houver de mais livre em todas as gamas do humano sentimento. É preciso não ter medo, é preciso ter a coragem de dizer. Portanto, nesse país de tantos desafios, nesse país historicamente colonizado, esse país colônia de interesses de países imperialistas, nesse país que vive numa noite comprida, num momento de dias nublados, que é o governo Bolsonaro, que nós nunca percamos a coragem de lutar, a coragem de dizer, a coragem de amar e de esperançar. Então é isso, muito obrigado pela oportunidade. Desculpa ter passado um pouquinho do tempo, mas tenho certeza que foi um papo muito proveitoso. Estou à disposição aqui, camaradas, de estar com vocês em outros momentos também. Viva o PCdoB, viva o JS e viva a luta por um novo Brasil, por um novo mundo e, portanto, por um novo homem e por uma nova mulher. Pedro, nós aqui agradecemos. Pena as 5 entrevistas que nós fizemos, né, Jean e Aline? Chega a dar uma dor no coração quando a gente parar as entrevistas, porque, de fato, a gente quer manter esse padrão, manter essa questão dos 65 minutos. Claro que a gente não está conseguindo ainda, mas é em torno disso, né? Por nós aqui, a gente passaria a noite toda, Pedro, porque, além da juventude, o acúmulo que você tem, essa experiência, né, que você vem adquirindo ao longo do tempo, isso para nós é motivo de muito orgulho, de muito prazer. É prazeroso, como alguém falou, que é maravilhoso sempre ouvir.